Olá, Eduardo Zangari, falando mais uma vez de segurança. E aí, eu moro no condomínio clube. Vou sofrer um arrastão? Vou sofrer um assalto por unidade? Não vou sofrer nada? É isso que a gente espera, inclusive, né? Como eu falei, arrastão não acontece em condomínio clube. Nunca aconteceu. E eu não gosto de pregar nada, porque eu acho que nem tudo é absoluto, mas diria que nunca acontecerá, porque eles não têm condição de fazer o controle geral. Então, o que a gente vê num condomínio clube, e isso sim pode acontecer, dado o volume de pessoas que entram e que saem, portanto, a identificação da segurança, que acontece muito nos condomínios, mesmo tendo tecnologia, de que o João sabe quem é eu, quem é a minha família e tudo mais, não é o melhor dos mundos, porque aí você fica no discernimento do funcionário e não do processo ou da tecnologia. Então ele decide quem entra, quem sai, e ele é humano, ele pode errar. Putz, era tão parecido, achei que fosse ela, o carro era igual, o cabelo era igual. Então não tem que ser assim, tem que reconhecer o carro, tem que reconhecer a pessoa por tecnologia. Deixar na mão do funcionário não é ideal. Então os condomínios clube, eles têm, na teoria, maior facilidade de entrada e saída de pessoas estranhas, dado o volume de pessoas que entram e saem desses condomínios. Você pega um condomínio de 800 unidades, que tenha 4 pessoas por unidade, só de pessoas morando, sem falar de prestador de serviço nem nada, a gente já tá falando de 3.200 pessoas que circulam todo dia nesse condomínio. Boa parte entra e sai a pé, grande parte sai de carro. Esses condomínios não dá para ter inclusa. Fala, como é que eu vou ter inclusa? 2 portões que abrem e saem, com o volume de carro que tem que entrar e sair? Não dá. A gente tem que ter inteligência no horário de pico da manhã para sair, para não formar aquele trânsito gigante dentro da garagem. A gente tem que ter um sistema de cancela, de abertura rápida, que nem de shopping, né? E um segurança ali para não deixar ninguém passar andando. Mas eu tenho que deixar os portões abertos. Eu não tenho como trabalhar com inclusa na hora de saída do horário de pico, senão as crianças vão chegar atrasadas na escola, as pessoas vão chegar atrasadas para reunião. Então a gente tem que entender a tecnologia, ela também não pode impactar a operação do empreendimento. Ela pode trazer um desconforto? Pode, não tem como. Mas impactar a operação ela não pode. Então a gente tem que ter inteligência dos horários de pico, de como fazer, que sistemas usar. Então a gente pode ter de madrugada os portões fechados, porque o volume, mesmo sendo um condomínio clube, não vai entrar e sair diversas pessoas de madrugada. E de madrugada eu posso ter uma pessoa entrando nesse condomínio. Agora, durante o dia, horário de pico, eu posso pensar num sistema de cancela, posso pensar num segundo portão de acionamento super rápido. Para quem conhece o Hospital Albert Einstein, é o que tem lá, que é quase uma cortina de portão, né? Ela sobe e desce em 2 segundos. Então, a gente precisa trazer inteligência para fazer o controle de acesso, porque os condomínios clube, a vulnerabilidade está no controle de acesso. Principalmente nessa de ligar, oi, eu sou o Eduardo, bloco 3, apartamento 54. Esse cara nunca vai lembrar minha voz. Só que eu vou saber dados dele, porque eu sou bandido, eu estudo. É planejamento. É o cara que assaltava banco assaltando um condomínio. Ele vai ligar e fala, ô João, tudo bem? Eu Eduardo, 34, que sai com o cachorrinho. Porque ele também sabe a rotina do Eduardo do 34, porque ele quer assaltar a unidade do 34. Ele tem informação desse cara. Então, ele traz a credibilidade na conversa para fazer o cara liberar o sobrinho. Ou o uniforme da NET. Não tá ligando, mas eu preciso entrar. Eu tenho hora. Meu, você tá me ferrando, eu tenho hora. Fica botando pressão, precisa ir. Então, os condomínios clube, a vulnerabilidade tá no controle de acesso. E aí, como qualquer um entra, você não consegue conhecer 700 vizinhos, mesmo que você seja o cara mais social do mundo. Então, na hora que esse cara consegue burlar a segurança, diferente de um prédio de 10 apartamentos que todo mundo se conhece, e se tem um cara esquisito lá pode chamar atenção, no condomínio clube, esse cara vai ser mais um no meio da multidão. Então, uma vez que ele conseguiu entrar dentro do condomínio, aí ele tem a tranquilidade ali para roubar aquela unidade que ele sabe que tá vazia, porque ele também não entra no condomínio clube e fala, agora eu vou ver onde tem apartamento vazio ou não tem. Já aconteceu, apareceu recentemente na imprensa um caso desse, mas não é o padrão. O padrão é eles irem na unidade, saber que tem dinheiro naquela unidade, é muito comum saber que tem joia, ele sabe que tem algo de valor naquele apartamento que ele vai roubar de roubo individual. Então ele estuda a forma de burlar a entrada e depois o apartamento ele resolve, como eu falei, fechadura simples, que eles vão lá com a famosa micha e eles conseguem entrar. Os condomínios clube, eles têm o risco de assalto à unidade por informação privilegiada, por burlar o sistema de controle de acesso. Então é ali que tem que ser investido o condomínio clube. Processos, pessoas e tecnologia. É o tripé. O condomínio clube não pode abrir mão do tripé. É fundamental. Até a célula de segurança do condomínio clube, eu diria que ela é menos importante. Porque, mas daí o cara pode entrar lá e render o meu porteiro. Mas ele tem que render o segurança da clausura, ele tem que render o segurança Honda, ele tem condomínios dessa magnitude, costumam ter de 3 a 4 postos de segurança simultâneos. Então ele não consegue render todo mundo. Então a portaria nem precisaria do cuidado que a gente tem que ter naquela outra portaria. E o erro das pessoas é ficar pegando solução padrão, empacotando e levando para tudo quanto é tipo de condomínio. E não é assim que funciona. A gente tem que estudar a operação de cada condomínio para definir a solução adequada que a gente vai dar para cada condomínio. E entender a metodologia do crime para cada tipo de condomínio também. Então assim, como é a metodologia desse lugar? Como é a metodologia desse lugar? Como é a metodologia desse lugar? Assim como a gente tem que entender aonde está localizado esse condomínio. Porque o bandido estuda a rota de fuga. Tá perto de uma marginal? Tá perto de uma favela? Aonde que esse condomínio se encontra? Isso aumenta o teu risco. E aí te obriga a aumentar o seu nível de segurança. Então toda essa inteligência tem que ser adotada quando você vai falar de segurança em condomínio. E, como eu já falei mais uma vez, a gente tem essa capacitação para auxiliar vocês nessa busca. Contem conosco.